Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui mais uma das nossas entrevistas, hoje com Marcelo Freixo, num contexto em que a democracia está sob ataque no mundo inteiro, não só no Brasil. Nada melhor do que ter o Freixo, que está hoje em Brasília, enfrentando esse campo mais conservador, bizarro muitas vezes, quando a gente vê as falas de muitos ministros. Nada melhor do que ter o Freixo aqui. O Freixo foi deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre essa conjuntura também do Rio de Janeiro. Obrigado por ter aceito a nossa conversa, Freixo. Eu que agradeço muito o convite, já estava querendo conversar há tempos com você e é um prazer para a gente poder aprofundar e pensar junto o que está acontecendo com esse país. Tá certo. Freixo, ontem a gente se encontrou rapidamente na livraria, eu vi ali a situação. Essa experiência sua em Brasília está sendo bem nova na sua vida, né? Como é que tá lá, hein? Como é que Bastante nova. Eu fui deputado estadual aqui por 3 mandatos, foram 3 mandatos muito intensos, né? Eu milito na área de direitos humanos e educação popular há muitos anos. Aliás, esse ano completa 30 anos que eu trabalho dentro do sistema penitenciário brasileiro com educação popular. Eu comecei a fazer um trabalho de educação de adultos, alfabetização de adultos, com o método Paulo Freire, olha isso, em 1989, né, no presídio de Gar Costa, em Niterói. Então, a minha militância ela tem uma raiz de movimento popular, né? Depois que eu entrei, fui do PT durante muitos anos, mas não fui candidato, não era, enfim, até tive uma experiência, mas foi muito tangencial, assim. O meu trabalho era de base como educador e como militante de direitos humanos. Quando eu entro para o PSOL a convite do Chico Alencar, do Milton Temer, né, de todo esse povo, eu viro candidato e, honestamente, em 2006, a minha candidatura era para ajudar o partido, só que eu fui eleito. E aí, eu honestamente achava difícil uma candidatura com poucos recursos. E quando a gente entra, a gente tem um mandato muito forte, porque foi no início, eu entrei deputado estadual quando o Cabral virou governador. Então foram 12 anos de enfrentamento a isso que hoje o Rio de Janeiro, sabe? Nós denunciamos isso desde o início. Sim. Né? Então, assim, foram 3 mandatos muito intensos. CPI das milícias, CPI de tráfico de armas, CPI de autos de resistência, todos os temas, lamentavelmente, atuais, né? Denúncia aos esquemas do PMDB. Aí, no meio de tudo isso, 2 candidaturas a prefeito. Então, foram 12 anos no Rio de Janeiro que valeram por muitos, né? E eu acho que, nesse sentido, a minha experiência no Rio já chegou num limite, né? Eu acho que, diante da ascensão do fascismo no Brasil e da vitória de um presidente fascista, e eu não tenho o menor receio de dizer isso com muita tranquilidade, eu acho que eu tinha que ir para Brasília. Eu acho que a experiência que eu acumulei aqui, ela está sendo muito útil em Brasília, por exemplo, no pacote do Moro, né, que eu estou no GT do pacote do Moro, no enfrentamento à questão da privatização da Previdência e todas as violações, porque é um mar de retrocesso, né, é uma pororoca de retrocesso, né, não é nem um mar. Então a gente precisa, enfim, somar todas as forças dentro de Brasília. Tem sido uma experiência muito rica, muito cansativo. Essa vida de aeroporto, eu ainda estou me adaptando. Imagina. Né? Eu vou na terça, 6 da manhã, volto na quinta à noite, tentando equilibrar com essa coisa de você estar 3 dias longe da família, né? Você me encontrou ontem chegando lá para tomar conta das crianças. Então, enfim, é um equilíbrio novo na vida. Mas a dinâmica de Brasília, com todas as loucuras, com todo o sanatório geral que aquilo representa, eu gosto. Eu me sinto à vontade de fazer esse trabalho de resistência ali. Bom. Freixo, Brasil não é uma ilha, né? Esse cenário que você está falando, bizarro, da Câmara dos Deputados muitas vezes, na verdade, no mundo inteiro, a gente está assistindo ao avanço do que chama de populismo de direita, enfim, candidato de direita assumindo pelo voto governo de diversos países, Estados Unidos e tantos outros, Hungria, enfim, tantos outros, mundo afora. Alguns autores, vou mencionar alguns que eu gosto, Nancy Fraser e Chantal Mouffe, têm defendido a tese de que para enfrentar isso que chama de populismo de direita, só se a gente construísse um populismo de esquerda, o contrário, né? Constituísse povo com outras reivindicações, claro, diferentes da deles, mas com outro formato para enfrentar o consenso liberal, que seria o responsável pelo avanço da direita. Como é que você encara isso? Qual que é o nosso... Eu vi a sua entrevista no meu país, você menciona, a gente não pode ficar na defensiva, a gente tem que jogar para ganhar. Claro. Elas mencionam isso. Como é que você pensa que é esse jogar para ganhar? Qual é a ação da esquerda? Eu concordo com essa linha. Tem uma coisa que tem me incomodado, eu estou fazendo esse debate com vários setores do campo progressista. Eu não estou nem chamando mais de campo da esquerda. Eu acho que a gente precisa fazer um debate do campo progressista. Isso.
Eu acho que tem um divisor de águas na história do Brasil, é civilização e barbárie. Não é mais uma luta só da direita e da esquerda para um programa ideológico que eu acho que sempre existiu, ok. A vitória do Bolsonaro nos leva a um outro divisor. A um divisor de democracia de um lado e barbárie do outro. A morte da Marielle, né, foi um divisor. Sim. O porte de armas generalizado do decreto dessa semana é um outro divisor, né? Enfim, o desmonte completo do Estado, um processo de violência institucional das mais bizarras, a orientação ideológica do Olavo de Carvalho, isso nos leva a um patamar político que é muito diferente de qualquer coisa que a gente já viveu. É completa, não tem nada a ver com o que a gente viveu de enfrentamento com o PSDB, com o PMDB. E olha que o PMDB era um banditismo, mas nem assim, é completamente diferente. Então eu acho que é um populismo de direita, mas com verniz fascista, né? É claramente fascista, é claramente racista. Ele acabou de dar uma declaração dizendo que o racismo é coisa rara no Brasil. Né? Um país estruturalmente racista, um país que, se você for olhar o número de analfabetos, a desigualdade social, você vai ver a letalidade. 7 em cada 10 mulheres assassinadas são negras. Né? 72% dos homicídios, de maneira geral, atingem mais os negros. E tem um presidente que diz que o racismo não existe. Né? Então, assim, tem ali uma outra dinâmica e disputa política que separa a civilização e a barbárie. Nesse sentido, a gente precisa discutir com todos que estão no campo da democracia. Né? É um avanço maior, a gente pode chamar isso de populismo de esquerda. E aí entra uma questão de estratégia que eu acho decisivo. Não dá para a gente conduzir a nossa vida política, a nossa luta política com disputa de lacração, para usar os termos que minha filha usa. Né? De disputa de lacração. A gente tem que disputar projeto. A gente tem que disputar projeto, a gente tem que ir para dentro deles. Por isso que eu não gosto muito da ideia de resistência. Eu entendo, acho que é uma palavra e um sentimento histórico, mas eu acho que diante do fascismo que a gente está vivendo, a gente tem que ter projeto, tem que disputar a sociedade e tem que derrotá-los. Porque se você resiste, o próprio nome já diz, você na verdade tenta deixar de perder mais. Essa é a lógica da resistência. Não dá para a gente ficar nessa posição. Né? A gente precisa saber jogar Libertadores, né? A gente precisa saber atacar, né? A gente precisa saber ir para cima deles. E aí eu acho que as mobilizações de rua, o diálogo mais amplo com um conjunto que possa nos reunir num projeto é decisivo. Por exemplo, a gente acabou de ter a notícia da nova direção da CNBB. É um golaço. Sim. Um setor progressista alinhado ao Papa Francisco assume e com uma fala e com um discurso muito interessante. Todos os setores progressistas de todos os partidos têm que chamar a CNBB para um debate de projeto, que não é um debate eleitoral que a gente está falando. Contra a reforma da Previdência, no caso? Contra a reforma da Previdência, contra a questão das armas, né, contra o genocídio. Tem uma pauta que pode desdobrar num projeto que a gente tem que debater. E aí eu não estou falando de eleição, porque, é claro, o CNBB não vai entrar na eleição apoiando, né? Mas um projeto de disputa na sociedade. E nesse ponto, tem um desafio que é decisivo. A gente tem que conversar com os evangélicos, por exemplo. Né? Se tem esse NBB, mas a gente tem que conversar com os evangélicos. A esquerda não vai ter projeto popular no Brasil se não debater com os evangélicos. Né? E a bancada evangélica hoje é uma bancada de direita. Por quê? Será que o mundo evangélico não tem uma pauta possível de esquerda, por exemplo, em relação aos direitos humanos? É muito mais provável que eles concordem com o que nós defendemos do que com o que a direita defende. Né? Curiosamente, o próprio Edir Macedo defende legalização do aborto, por exemplo. Por exemplo. É claro que em algumas pautas nós não vamos conseguir ter acordo. Né? Mas cá entre nós, a gente não tem acordo em todas as pautas, nem dentro do nosso partido. Né? Por que a gente tem que ter uma pauta de total acordo com um setor religioso crescente nas periferias brasileiras? Né? Então, acho que é uma disputa de projeto da maior importância, um projeto que tem que ser popular. Agora, tem que disputar espaços, tem que disputar uma concepção de democracia, porque o que está em disputa não é se o próximo governo vai ser de direita ou se vai ser de esquerda. Essa a gente vai ter mais ou menos democracia. Se a gente tiver essa consciência, fica mais fácil a gente estar junto. Olha, você mencionou o campo evangélico. E aqui no Rio, certamente, foi o primeiro grande passo que eles deram em larga escala, que foi a eleição do prefeito da cidade, Marcelo Crivella. Exatamente. Crivella está enfrentando um processo de impeachment agora. Não conseguiu constituir uma maioria na Câmara, está em briga com o que seria o Centrão, PMDB, não é isso? E contra o campo da esquerda, por outro lado, né? Motivos diferentes, está sendo atacado na Câmara. Como que você vê? O que você acha que vai acontecer nesse processo do impeachment dele? Olha, o Crivella até agora não assumiu. Né? Ele não é ele é um prefeito completamente inexistente. O Rio de Janeiro está entregue realmente a uma situação desastrosa, processo eleitoral legítimo, mas a gente tem um governador psicopata,
né? A gente tem um presidente completamente enlouquecido, né? Um atordoado e um prefeito lunático, né? Então, assim, é uma situação do Rio de Janeiro e aí você sente isso com os amigos. O número de pessoas num processo mais depressivo, cansado, desanimado, assustado é muito grande. Você tem uma crise psicossocial já muito profunda. O Rio nunca passou por uma situação dessa e precisa reagir, né? Precisa ter o direito à alegria, direito ao sonho. Por isso que o debate da esperança ele é muito importante. Sim. Porque a gente não pode, na política, perder a esperança. Esquerda que perde a esperança deixa de ser esquerda, né? E a gente tem que ter um projeto, primeiro, generoso, de um debate com quem não é igual. A gente tem que buscar o comum, a gente não pode mais buscar o idêntico. Sim. Acho que esse é um princípio que tem que nortear os nossos passos todos daqui para frente. Buscar o comum, né? Não é o idêntico. Então, assim, qual é a pauta que nos une, né? Para a gente disputar uma concepção de cidade. O impeachment, os processos de impeachment, que são uma tonelada de processos de impeachment contra o Crivella, vários deles fazem muito sentido. A denúncia especificamente da Conlurb, agora a CPI, que inclusive presidida pelo Tarcísio Mota, que é nosso vereador, da questão das enchentes, o Crivella é indefensável. Nem a base dele defende ele, né? Mas é indefensável. E ele não montou, ele não tem projeto de cidade, ele não montou uma equipe, né? Não é que deu errado, não deu. Ele simplesmente foi um vácuo político no Rio de Janeiro nesses 3 anos. Só que eu acho que a Câmara de Vereadores, que teria razão para votar um impeachment, tem muito receio de votar um impeachment e a lei orgânica exige que a eleição seja direta durante os 3 primeiros anos. E eles têm medo que a gente ganhe a eleição. Você disputaria? Né? Eu não tenho como não disputar. Então a gente vai para uma disputa e que a gente espera que seja unificado todo esse campo progressista, inclusive, não só da esquerda. Pergunto porque seria apenas 1 ano, não é isso? Seria 1 ano, seria um mandato tampão, né, que a gente chama. Tampão. E depois, enfim, aí teria uma reeleição. Sim. Não tem como não disputar. Mas acho que, conhecendo o perfil da base do Crivella, ou eles tentam mudar a lei orgânica, que já tentaram, para a eleição ser indireta, ou eles deixam, para ser indireta, ou eles deixam para caçar o Crivella ano que vem. E aí eles têm menos tempo, mas a eleição é indireta. Eles não vão correr o risco, né, nesse momento, de perder o controle, né? E aí, enfim, vamos ter que disputar uma eleição ano que vem, uma situação que a gente ainda está muito indefinida. Mas é tudo isso muito ruim para o Rio de Janeiro, né? Tudo isso é muito ruim para o Rio de Janeiro e para todos os cariocas, né? E para o Estado Zona também. Sul, Zona Norte, Zona Oeste, é uma tragédia. Impressionante, o Estado inteiro, não é só a cidade. Né? Como enfrentar? Você falou, você tem impeachment, você é candidato, de qualquer modo, se não tiver impeachment, daqui a 1 ano você será candidato no calendário normal. Candidato por qual chapa? É possível uma unidade da esquerda, como você propôs nessa entrevista para o país? Não, só faz sentido se tiver a unidade da esquerda. Não faz o menor sentido. A gente está diante... Porque essa eleição do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre foi muito nacionalizado. Eu fico brincando, você olha a imprensa de São Paulo, é Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, você vê o Rio de Janeiro, é O Globo, Jornal do Brasil, né? Jornal do Brasil, tudo no Rio de Janeiro é megalomaníaco, né? Tudo é grande, né? Então, o Rio sempre teve esse perfil, que é um perfil nacional, sempre foi caixa de ressonância, como a gente gosta de dizer. Só que agora, mais do que nunca, as eleições municipais das grandes cidades brasileiras podem provocar o início de uma inflexão em relação ao governo da extrema-direita do governo federal, né? Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade de dizer o seguinte, olha, a cidade precisa de uma gestão, a cidade precisa de um governo, a cidade precisa de um projeto e o país precisa, aí sim, um elemento de resistência que provoque uma inflexão de um olhar político sobre o que está acontecendo na esfera nacional. Então, a nossa responsabilidade é ainda maior em relação a essa eleição municipal. Nesse contexto, não há a menor chance da gente sair fragmentado, dividido. Eu acho que a gente tem que ter uma relação de muita generosidade, de fazer um debate muito profundo de projeto, né? Então, eu, por exemplo, recebi o Ciro na minha casa, a gente conversou durante horas sobre o Brasil, sobre Rio de Janeiro, né? O Ciro sabe perfeitamente, se ele quiser ser um forte candidato em 2022, não dá para imaginar que a direita vai ganhar todas as cidades, né? Minha relação com o PT sempre foi muito boa, assim, historicamente boa, nunca, mesmo indo para o PSOL, nunca tive uma postura antipetista, né? Eu sempre entendi as diferenças, tratei das diferenças num lugar de muito respeito. A minha relação com a bancada do PT é ótima. O PT me apoiou para a presidência da Câmara, na disputa contra o Rodrigo Maia agora, né? A gente trabalha junto em todas as comissões. O Quaquá, que preside o PT, eu tive já diversas conversas com o Quaquá, já se manifestou amplamente favorável. Escreveu um artigo no Dia ontem, defendendo a aliança. Eu chamei o Quaquá para uma
coordenação, né, junto a outros setores de outros partidos, para a gente pensar a construção dessa unidade popular, política, né, dessa frente ampla, que eu acho que tem que ter esse perfil de frente ampla. A Jandira é uma pessoa de extremo valor nesse processo, PCdoB, com quem a gente também na Câmara luta lado a lado, junto e contra essas medidas do governo Bolsonaro. Enfim, eu acho que o próprio PSB do Molon também é uma figura da maior importância. E eu acho que a gente tem que procurar os setores da sociedade, né? Luiz Eduardo Soares, né? A Ilona, que é uma pessoa que não está num campo mais imediato, mas é uma pessoa que eu conheço desde jovem, tem um enorme valor de conteúdo. Eu quero chamar a Ilona para fazer um debate sobre segurança, sobre cidade, né? Chamar os quadros técnicos, chamar as universidades. Se eles não querem, eu quero. Eu falei isso para o Moro, né? Eu quero. Se não quer, não, eu quero. Quero chamar. Tem muita gente que pode contribuir e deseja contribuir para um projeto mais amplo de reconquista do Rio de Janeiro. Você falou de muita gente que quer, inclusive com a qual anunciou publicamente no jornal que o PT gostaria de te apoiar. Claro. Agora eu te pergunto, e o seu partido? Porque Babá acabou de ir para a Câmara... Mas enfim, é o direito de minoria. Né? É minoria hoje dentro da... completamente. Eu respeito. Se tivesse hoje que aprovar, o partido aprovaria a Não tenho a menor dúvida. Eu acho que hoje há um entendimento de muita responsabilidade do partido de entender que é isso, a gente está diante do fascismo. A gente não está diante de um lugar que a gente pode ter o privilégio de uma divergência que nos paralise nesse momento. E eu tenho muito respeito pelo debate interno, tenho muito respeito pelas diferenças, né? Eu respeito a opinião de todos eles. Eu acho que o lugar de debater talvez não seja o plenário da Câmara, talvez fosse um outro lugar de construção, né? Enfim, acho que isso é uma crítica minha, mas fora isso, né? Fora essa falta de cuidado, eu acho que é legítima a divergência, mas acho que hoje o que prevalece no partido, não tenho a menor dúvida, é de uma responsabilidade grande com o país. Sim. O seu nome hoje é natural para ser o candidato, porque você já foi candidato em 2 eleições, foi para o segundo turno na última. Isso parece natural. Agora, ao mesmo tempo, houve, de 2016 principalmente, um processo da sociedade civil de propor, tendo em vista a possibilidade de unidade da esquerda, mecanismos de seleção dessas candidaturas. O movimento Quero Prévias foi o mais forte nessa direção. O que você acha desse movimento? Você acha que faria sentido ter prévias nas cidades para selecionar quem são esses candidatos? Eu participei do debate Quero Prévias com a Laura Carvalho. Laura Carvalho, Tatiana Roque. Né, com a Tatiana, que está no PSOL hoje. Eu fui a São Paulo, participei de vários debates. Eu acho que qualquer mecanismo que amplie a participação da sociedade, ele é válido. Sim. Eu acho que a gente tem um debate de programa que a gente não pode deixar de fazer. Não adianta eu sentar com a direção partidária, quem é o vice, quem é o secretário. Isso vai acontecer, mas o carro-chefe tem que ser um debate de programa que chame as pessoas. Nós tivemos uma experiência riquíssima, que foi o Sacidade Fosse Nossa, que a gente ampliou em muito a capacidade das pessoas participarem, uma quantidade enorme de gente que não tinha necessariamente vínculo partidário. Tem uma demanda enorme da sociedade para participar. E não tem que ser via PSOL, tem que ser via todo mundo, né? Encher inúmeras salas com pessoas participando, espalhadas por todas as regiões da cidade. Eu acho que quanto mais a gente conseguir mexer com a capacidade de organização da sociedade e contando com todos os partidos, melhor para a gente. Qualquer que seja o mecanismo de ampliação de participação é decisivo. Eu estou indo para a rua, juntando cadeira, pegando caixa de som e dando aula sobre a reforma da Previdência e conversando com as pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer isso. O vira-voto do segundo turno foi a experiência mais interessante que nós tivemos. Né? Aquelas pessoas que não tinham nada a ver com partidos, muitas vezes estavam na praça. Não foi incrível aquilo? As pessoas sentavam num banco, sentavam para conversar. É isso que a gente tem que ter de forma permanente. É um processo pedagógico, uma metodologia pedagógica de fazer política que chame mais gente. Né? Eu acho que isso é decisivo. Para a gente caminhar aqui para o nosso fim da entrevista, foi alertado ali já do tempo, o que vai ser o PT durante muito tempo teve, na academia principalmente, a ideia de um modo petista de governar, né? O que seria o modo PSOL de governar? O que você pretende que seja o seu legado para a cidade do Rio de Janeiro depois de 4 anos de eleito? Eu fui fã do modo petista de governar durante muito tempo. Orçamento participativo era uma característica. Eu acho que ali tem uma experiência a ser resgatada, inclusive muito importante, né? De formas mais democráticas de gestão. Enfim, eu acho que não será um modo só do PSOL. Eu acho que tem que ser um modo democrático de governar. E a gente tem que olhar para o Rio de Janeiro como um todo. O Rio é muito desigual. Os setores populares do Rio de Janeiro estão num nível de sofrimento muito profundo.
A gente precisa entender, por exemplo, a gente tem que reconstruir uma concepção de cidade. Favela é um espaço construído de cidade. Né? Qual o papel da educação numa cidade que tem a maior rede de escolas da América Latina? Dar às escolas um papel decisivo na reconstrução democrática da cidade é fundamental, colocando a educação como ponto central no caminho contrário ao que o Bolsonaro está fazendo. Né? É pensar uma política de moradia que possa repensar a cidade. É inadmissível, a gente tem que ter uma zona portuária que significa um abandono e um fracasso de um grande projeto com tamanho déficit de moradia no Rio de Janeiro. Né? Então, acho que encarar a necessidade de trazer os grandes quadros que nós temos para dentro da gestão pública, fazer parcerias com as universidades, pensar um projeto de cidade e efetivar com ampla participação popular. Ótimo. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado até a mesmo. próxima. Gente, até a próxima. Daqui a pouco está lá na internet, vamos divulgar a entrevista. Obrigado, um abraço.